Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para a nossa jornada de estudos do livro Tarô e a Jornada do Herói. A gente está aí numa sequência de estudos dos arcanos maiores, mas com um olhar diferente, que é o olhar dessa peregrinação, dessa jornada de evolução, esse caminho de iluminação que é o herói, que na verdade o nosso herói é o louco. A gente tem visto aí os estudos ao longo desse período e a gente já viu aí toda uma trajetória do nosso herói, passando, né, pela carta aí da Imperatriz, do Imperador, a carta da sacerdotisa, a carta do Papa, a carta do carro, os enamorados, e agora a gente vai entrar na lição do eremita, o verdadeiro mestre. A gente vai falar desse mestre que é o arcano do eremita, que está aqui presente, representado, né? No meu livro, na página 98, e o capítulo começa na página 99. Então, você que está acompanhando essa série aí, aproveita para deixar os seus comentários. Como isso tem sido contribuição para você? Como tem te ajudado nos seus estudos com relação ao tarô? E também aproveite para deixar aí os seus comentários. Que outros estudos você gostaria de ver aqui no canal relacionados com o tarô e a jornada do herói? O nosso herói é o louco. Até o pessoal me perguntou, mas professora, não seria a heroína, né? A gente tem aí, inclusive, o livro da jornada da heroína. A gente não entrou nesse mérito das questões de gênero e a gente certamente teria que fazer aí algumas adaptações, principalmente na questão de alguns personagens, como por exemplo a própria figura do imperador, a figura do papa, mas certamente isso a gente vai abordar quando a gente for estudar no nosso curso, a gente vai entrar especificamente sobre isso. Por enquanto, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Aproveita aí, se você está com o seu livro em mãos, para você acompanhar. Eu estou, inclusive, com o meu tarô aqui em mãos, para que a gente possa dar continuidade e fazer esse estudo. Na verdade, esse é um outro ponto também muito importante. Esse estudo, ele não tem qualquer contribuição, qualquer pretensão, na verdade, de se tornar um estudo sobre o significado da carta. Na verdade, ele é algo além. Ele é algo que vai trazer essa contribuição, esse olhar diferente sobre os arcanos, né? Então, se você conhece o tarô, vai te ampliar o significado das cartas, mas se você gosta do tarô e você não conhece o significado dos 78 arcanos, então, ele também vai ser uma boa introdução para você. E aí, aproveito, deixo aqui o convite para você. Eu vou deixar aqui, né, nas legendas aqui, nos comentários do YouTube. Você vai poder aí ver o link que eu vou deixar do nosso curso de tarô, do meu curso de tarô, que fica no Núcleo de Estudos Sapienza. E os comentários eu vou deixar aqui, né, na descrição do vídeo para você poder entrar e se matricular e conhecer mais nessa jornada terapêutica aí dos nossos estudos. Mas, de uma certa forma, aqui a gente vai, nesse capítulo, ele coloca como subtítulo, né, o nome verdadeiro. Vamos entender que nome verdadeiro é esse. Eu digo a você que esse estudo é um passeio na história. Eu amei, né, fazer aqui os meus comentários e eu sempre faço uma série de anotações aí, vocês vão ver no meu livro. Por isso que eu resolvi fazer o estudo de uma maneira diferente, mostrando aqui o meu livro e todas essas anotações, exatamente para dizer que é assim que a gente faz os estudos, né? A gente vai fazer, a gente vai sublinhar, a gente vai colocar os post-its, porque é assim que quando a gente se debruça para um estudo, independente se você é aluno, se você é mestre, se você é professor, independente, você sempre vai ter novos olhares, novas contribuições, novos perspectivas sobre algo, né? O caminho do mestre, o caminho do mestrado é um caminho de aperfeiçoamento constante. Isso é muito importante a gente deixar claro e ele vai falar sobre isso aqui também. Então,
logo no começo do capítulo, ele vai falar que o eremita, né, no subtítulo, ele vai dizer que é o nome verdadeiro, né? Então não é um nome específico, mas é uma oportunidade de você se conhecer, né? E é aquilo que nós temos na nossa essência. Outro dia eu estava até comentando um pouco sobre isso com uma psicóloga. Eu falei assim: nós precisamos disso, nós precisamos do nosso nome, nós precisamos entender quem nós somos. E se você já percebeu, se alguém pergunta para você quem você é, você vai dizer: ah, eu sou, no meu caso, eu sou Edileia. Tá, mas e daí? Quem é Edileia? A gente vai trazendo uma série de descrições. A Edileia é professora, a Edileia é taróloga, a Edileia é estudante de astrologia, a Edileia faz a leitura de mãos, é quiromante. A Edileia é professora de teologia, a Edileia é mãe, a Edileia gosta de. Né, a gente vai começar a falar de todas as coisas que a gente tem, né? Ou você vai falar: ah, eu sou médica, eu sou neurocirurgiã, eu sou arquiteta. A gente atribui ao que nós somos aquilo que nós fazemos. Em momento algum, a gente vai dizer que aquilo que a gente está associado com as nossas características, com os nossos valores. Então, por exemplo, se você vê alguém dizendo: ah, mas eu sou uma pessoa muito inteligente, eu sou uma pessoa bondosa, eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou uma pessoa estudiosa, as pessoas geralmente não fazem essa descrição de si. É como se falar de si, das suas qualidades, fosse algo de uma certa forma ruim, ou fosse interpretado como sendo algo relacionado ao ego. Essa é uma crença que nós precisamos verdadeiramente quebrar. E é isso que esse arcano, que esse eremita nos traz. Ele é extremamente simbólico, né? A representação dele, seja essa representação clássica, né, dele com a lamparina e o cajado, ou essa representação, né, e a gente vai também entender a diferença disso, e como às vezes uma carta como essa pode nos levar a uma interpretação até equivocada, a gente vai entender isso também. Então ele vai falar, logo no começo do capítulo, ele vai dizer que o eremita, esse personagem, né, que está aqui no topo da montanha, com uma lamparina, um cajado, né, uma roupa discreta, né, e ele vai dizer que esse personagem que está sempre presente nos mitos e nos contos de fada, e a gente vai ver isso, por exemplo, Senhor dos Anéis, a gente vai ver isso nas Brumas de Avalon, a gente vai ver isso, nossa, em vários momentos, em filmes de Hollywood a gente vai ver esse personagem, né? Então, essa etapa na trajetória, na jornada do herói, é um momento de recolhimento e reflexão, em que a gente vai encontrar um velho sábio em algum momento isolado no alto da montanha para se conhecer. Trazendo isso um pouco para o momento atual, a gente, por exemplo, poderia lembrar do filme do Doutor Estranho, em que ele vai lá para o Nepal, para, se eu não me engano, um local em que ele vai encontrar uma sacerdotisa, uma mestra, uma xamã, né? Ou seja, esse mestre está sempre num lugar mais preservado, ele está mais preservado do contato com as pessoas, às vezes no alto de uma montanha, exatamente para que ele possa estar mais preservado, recolhido. E esse é um contato mágico, né? É um contato em que o nosso protagonista, o nosso herói, ele vai ter esse aprendizado total ali naquele momento. A gente poderia, por exemplo, olhar para a nossa história e um personagem que me remete logo aqui, a figura de Moisés, quando ele sai do Egito, né, fugido inclusive, e ele vai para o deserto e ele encontra um grande sacerdote que é o Jetro, que era um grande sacerdote muito conhecedor dos mistérios, inclusive da magia,
E ali ele, inclusive, casa com a esposa, né, a filha do Jétro. Ele torna a filha do Jétro como sendo sua esposa. E ele é iniciado em vários rituais mágicos, né? Então, aquele momento que Moisés faz, em que ele se recolhe, encontra o seu sogro Jétro, ele vai, inclusive, perpetuar isso em outros momentos, quando ele vai lá para o monte, ele recebe as tábuas da lei de Deus, né, os 10 mandamentos, que fica lá um tempo, né, no alto da montanha, ou em outros momentos, quando ele encontra a sarça ardente, para receber exatamente de Deus a missão que ele iria cumprir de salvar o povo do Egito. Então, esse papel, por exemplo, Moisés é um eremita. Ele é uma pessoa que está ali destinada para seguir, para conduzir as pessoas, mas ele se recolhe em alguns momentos. Nos dias atuais, talvez seja até um pouco difícil você ser esse eremita, você se isolar, né? A gente hoje, num momento de tantos estímulos, é difícil você ficar sozinho. E quantas vezes você não precisa? Ah, eu preciso ficar um tempo sozinho, eu preciso ir para um parque, eu preciso ir para a floresta, eu preciso ir. Às vezes até se isola dentro de casa mesmo, né, para pensar. Cada vez menos as pessoas fazem isso, porque cada vez mais nós estamos tão cercados de pessoas, de situações, de redes sociais, de televisão, de estímulos, que está cada vez mais difícil a gente descobrir o nosso nome verdadeiro, a nossa essência. E é exatamente isso. Ele vai dizer que nesse contato com esse mestre, ele aprende o seu nome verdadeiro. Então há um ritual de passagem, e eu falei isso há pouco, quando eu disse que, né, Moisés, quando ele sai do Egito, vai para o deserto, encontra Jétro e passa por várias iniciações, esse processo acontece em vários momentos. Se a gente for ver até mesmo lá o Doutor Estranho, quando vai fazer o seu processo, a sua peregrinação, ele fica lá aprendendo. E tem um ponto muito importante. O que o Doutor Estranho precisou naquele momento para aprender com a mestra? Humildade. Diante de um mestre, nós só conseguimos aprender e aprender, né, sobre os nossos valores, sobre o nosso nome verdadeiro, se nós temos humildade para receber aquilo que aquela pessoa tem a nos ensinar. E isso não é para qualquer um. Ele vai dizer que nesse momento ele aprende verdadeiramente quem ele é. Nessa fase, esse velho sábio não é um velho verdadeiramente. A gente cria estereótipos, né? É impressionante como essa criação desses estereótipos muitas vezes nos atrapalham, nos impedem desse reconhecimento, né? A gente não vai encontrar um velho literal, né? No sentido da palavra, mas a gente vai encontrar momentos em que a gente pode acessar essa sabedoria interna, esse mestre interior. Porque o verdadeiro mestre, ele não vai trilhar o caminho por nós, ele vai nos mostrar o caminho. Se você não leu, vale muito a pena você ler O Monge e o Executivo. É exatamente essa história. Aquele momento em que o monge vai somente falar, vai por ali. Mas ele não pode passar as lições, ele não pode mostrar para ele o que ele vai enfrentar. O efeito surpresa também é necessário, porque naquela trajetória e todas as situações que ele vai passar, ele vai desenvolver muitas habilidades. E é exatamente isso que o mestre vai mostrar nesse momento na trajetória. Ele vai dizer para o seu herói, aqui nesse momento discípulo, ele vai dizer o seguinte, que ali você tem que ouvir e seguir o seu chamado interior. Está no finalzinho da página 99. Esse chamado interior a gente vai ouvir em meio ao silêncio e às vezes ao isolamento. Se você for pensar em algumas cartas até do tarô mais moderno, você vai ver a carta do eremita sendo representada por uma moça envolvida numa série de livros
É aquele momento, e eu me lembro muito bem dessa carta, eu tive uma identificação muito grande com ela quando eu estava fazendo o mestrado. Quantas madrugadas, quantas noites você não fica sozinha estudando, em volta no meio dos livros? O caminho do mestre, o caminho do mestrado, quiçá do doutorado, é um caminho que se trilha aqui. É um caminho que o corpo é comandado pela mente, né? Se você for pensar, o maratonista não é diferente. A maratona se vence aqui. E é também um momento de isolamento. É também um momento de que é você e os seus 42 quilômetros pela frente. Então ele diz que o silêncio é algo que nós precisamos buscar, mas infelizmente o silêncio não existe mais. Há uma eliminação generalizada do silêncio, se torna cada vez mais difícil encontrar um lugar tranquilo onde possamos ouvir a voz do eremita. E nem sempre esse eremita é essa voz externa. A gente poderia, inclusive, identificar o eremita como sendo esse mestre interior, ou a centelha divina, ou a sua alma, ouvir o chamado da sua alma. O que a sua alma pede para que você faça? É exatamente isso que ele está falando no comecinho da página 100. Então ele diz, até uma frase do Carl Jung, que ele fala uma frase aqui antes da citação, ele vai dizer: embora cada ser humano nasça como um ser original, cada vez mais pessoas morrem como sendo uma cópia. É tão verdadeiro isso, porque inclusive se fala muito sobre a prática da modelagem, né? Nós até falamos sobre isso, sobre o uso dos arquétipos como um papel, um modelo a ser vestido para que a gente possa alcançar as coisas que nós desejamos. Só que nesse processo de modelagem, nesse processo de vestir os arquétipos, nós muitas vezes nos esvaziamos de nós mesmos. Muitas vezes nós perdemos a nossa identidade, sendo que o arquétipo é como uma roupa que eu visto. Eu uso aquela roupa porque faz frio, porque faz calor, porque eu vou para uma festa, porque eu vou fazer ginástica, mas eu tiro essa roupa depois e o meu eu está preservado. Antes mesmo de você vestir uma roupa, antes mesmo de você usar um arquétipo, você precisa entender quem você é. Por isso que o caminho do herói é um caminho de iluminação. É um caminho do eu, é um caminho do autoconhecimento. É exatamente essa proposta que a gente vai desenvolver dos nossos estudos, que nós temos desenvolvido no nosso estudo, no nosso curso aqui. E aí ele fala, segundo Carl Jung, nosso talento inato para imitar outras pessoas é uma faculdade muito valiosa para os propósitos coletivos, mas extremamente prejudicial, nociva para a individuação. Nós nos esvaziamos tanto de nós que muitas vezes quando nós nos aposentamos e não temos o trabalho, a gente fala, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu não sei fazer outra coisa, eu só sei trabalhar. A vida inteira eu trabalhei. E as pessoas simplesmente não conseguem fazer mais nada. Pense como foi o período da pandemia, em que a pessoa não podia ir para o trabalho, as pessoas tiveram que ficar em casa, tiveram que ficar muitas vezes sozinhas, e elas simplesmente não sabiam o que fazer. Quando você tem um tempo livre para você, você vai fazer o quê? Tem pessoas que simplesmente não sabem o que fazer, porque elas não sabem quem elas são. Percebe como o autoconhecimento tão banalizado tem sido exatamente algo favorável para a mídia, para a comunicação em massa? Porque quando você sabe quem você é, você não fica refém do mercado, você não fica refém dos mídias, né, dos influencers da vida. Porque você não vai seguir o que o outro está falando, você vai seguir o que é bom para você. Então, é exatamente isso que ele vai comentar. Inclusive, ele vai falar
da história de Parsifal, né, de como ele, por exemplo, lidou com essa situação no seu período. Ele vai dizer de desde os primórdios do tempo, torna-se consciente andar de mãos dadas com a consciência de culpa. Não podemos viver sem nos tornar culpados. O lugar que assumimos não pode ser ocupado simultaneamente por nenhuma outra pessoa. E a culpa do quê? Essa culpa, ela está inserida o tempo todo, né? Culpa porque você deixou o filho na escola para você ir trabalhar, culpa porque você deixou de fazer algo em detrimento de outras pessoas, culpa porque você sacrificou um animal para você se alimentar, porque você tirou uma planta, uma fruta do pé para você comer. Nós sempre, né, nos colocamos em detrimento das outras coisas. Então ele vai dizer que nós crescemos a partir da morte de algo, sejam de animais, sejam de plantas, mas para que a gente possa existir, nós precisamos deixar de existir do outro. Então é uma vida pela outra. Isso é, por exemplo, o que se baseia os rituais de sacrifício animal e até mesmo de sacrifício humano, como há em outras culturas. Eu não estou falando de religião. Embora algumas práticas religiosas ainda tenham o sacrifício animal, não estou aqui defendendo ou condenando, eu só estou dizendo que nós ainda precisamos da morte dos outros, sejam animais, sejam plantas, para a nossa existência. E ele comenta que essa culpa está presente no nosso inconsciente. Ele vai falar, essa culpa, ela é algo que nos até mesmo nos mantém na nossa zona de conforto. Ela está muito presente ali. Mas se a culpa de comer da árvore do conhecimento coube aos pais primitivos, a nossa culpa desde aquele tempo consiste na falta de conhecimento, principalmente na falta de autoconhecimento. Se a gente for pensar, não é muito diferente, por exemplo, quando nós negamos a nossa perspectiva, a nossa opinião e acatamos a opinião do outro porque o outro tem mais bom gosto, porque a moda que o outro está dizendo é melhor, mas nós não atribuímos um juízo de valor, dizendo que pode ser bom, pode ser bonito, pode ser favorável, mas será que isso serve para mim? Será que isso cabe para mim? A moda da magreza, por exemplo, será que aquilo é bonito? Será que aquilo é possível para mim? Mas se a minha estrutura óssea for mais larga, eu vou viver uma vida inteira me achando feia, me achando gorda, me achando que ninguém vai me amar porque eu não tenho aquele ideal. Quantas mulheres não caíram numa depressão profunda? Exatamente isso, exatamente porque não conheciam a sua estrutura óssea, porque não conheciam o seu corpo e não perceberam que elas não conseguiriam chegar naquele ideal de corpo. Mulheres, às vezes, que tiram uma costela para ficar com a cintura mais fina. Então, que nível de agressão, de autoagressão as pessoas se submetem para o outro, com o objetivo de serem aceitas, porque elas não se aceitam. Percebe? É exatamente isso que esta carta vai nos trazer e essa reflexão que ele também traz para nós. Ele fala, quando o herói descobre o verdadeiro nome, assim como nós também, quando descobrimos quem verdadeiramente nós somos, ele não deve esquecê-lo, ele nunca deve renegá-lo. Então, cada vez menos a gente vai encontrar pessoas que têm uma opinião certa e segura sobre si. Até porque, quando você vê uma pessoa, às vezes, muito segura de si, você vai falar, nossa, mas essa pessoa se acha. Nossa, mas essa pessoa, ela tem um ego muito grande. Ela tem um ego muito grande ou você que não conhece a si, ou você que não tem amor próprio?
Já parou para pensar nisso? Como às vezes, né, aquela pessoa, nós desejamos ser tão seguras quanto ela, mas como a segurança dela nos causa medo, nos afronta, nós escolhemos o quê? Nos afastar ou condenar aquela pessoa. É exatamente isso, né? Ele vai dizer, em outras palavras, assim que descobrirmos quem realmente somos, a exigência associada a esse conhecimento é de continuarmos fiéis a nós mesmos e nunca mais nos trairmos. Forte isso, né? Porque na verdade nós deveríamos perguntar quais são os nossos valores, quais são as nossas crenças que nos sustentam, porque nós sabemos que algumas crenças, inclusive as crenças ligadas a culturas, a religiões, ou crenças que nos foram incutidas pelos nossos pais, podem não ser favoráveis para nós. A blindagem, ela é necessária. E aí vem um ponto, ele vai falar que a blindagem, por meio do capuz que o eremita possui, protege de influências exteriores. E aí vem uma parte. Eu sempre, quando vi essa carta, desde os meus estudos primeiros lá, eu sempre me chamou muito a atenção na maneira como esse personagem está, essa capa, esse capuz dele aqui. E isso também era um motivo para mim de investigação, porque eu fiquei pensando, né, que tantos os povos da antiguidade, na Idade Média, até a Idade mais antiga, cobriu a cabeça, até como uma forma de camuflagem, e o uso em algumas culturas de panos na cabeça tem exatamente esse sentido de proteger a mente do frio, proteger das energias. Então, o capuz na figura do eremita ele é muito importante. Infelizmente, em muitos baralhos, muitas representações atuais, nós não temos mais. E aí a gente perde um simbolismo muito importante. Por isso que aí vem uma dica de professora mesmo. Se você vai escolher um baralho moderno para usar, para aprender, pode usar, não tem problema algum. Mas compare com o baralho anterior, porque o simbolismo do capuz é muito importante aqui. E ele vai dizer, um dos significados, por exemplo, para nós é preserve os seus pensamentos das influências externas. Não acolha, não receba tudo que os outros dizem sobre outras questões e sobre você mesmo. Não acate 100% integralmente e sempre aquilo que os outros dizem, porque você pode ir por um caminho que não é o caminho verdadeiro, não é o seu caminho verdadeiro. Percebe como às vezes algumas mudanças empobrecem o arcano de significado? É tão importante o estudo sério, o estudo, né, com pessoas que conhecem de verdade o simbolismo, porque a gente enriquece a nossa leitura. E é exatamente isso que ele vai falar aqui, né? Ele vai dizer assim que o eremita, nessa carta, ele fala exatamente dessa blindagem. E aí vem o outro ponto que ele fala na sequência. Que além dele se proteger das influências externas, ele usa um cajado, né, que é energia de fogo, bem a figura de Moisés, né, energia de fogo, o cajado que sustenta, que apoia, que preserva, inclusive, para que ele não passe por nenhuma cilada no campo, no caminho, na trajetória. Ele nos guia a lamparina, que no passado era uma ampulheta, né? A ampulheta, que é esse símbolo, é esse elemento que a gente tem aqui, ó, a ampulheta que mede o tempo, e inclusive, vale até um adendo, esta carta no passado se chamava tempo. E ele quer dizer o seguinte, que tornar-se mestre leva tempo. Eu vejo isso, inclusive, eu posso dizer isso nos meus cursos, que às vezes algumas pessoas saíam do curso achando que elas já eram mestres. Um mestre não se forma em um mês, um mestre não se forma em um ano,
O mestre se leva tempo no caminho do mestrado. Se leva tempo, dedicação, intensidade, aperfeiçoamento. É exatamente isso que esse mestre nos mostra. E ele vai dizer o seguinte: se eu posso chegar aqui, você também pode. Mas se você quer alcançar, você precisa estar ao meu lado. Por isso que ele carrega uma lamparina. Estar ao lado do mestre significa aprendizado. Vale aqui um outro exemplo. Não sei se você assistiu aquele filme que se tornou muito conhecido há uns anos atrás, Karate Kid, né? O senhor Miyagi, né? O mestre do karatê, era um senhor que levava uma vida muito simples, muito bucólica até, e ele tinha a sua casa, o seu campo lá, né? De seu refúgio. Mas quando ele foi treinar o Daniel San, o que o Daniel San precisou fazer? Caminhar ao lado desse mestre. Então ele conviveu com esse mestre, ele compartilhou do momento com esse mestre e foi ali que ele aprendeu verdadeiramente, não somente quem ele é, mas ele aprendeu a caminhar junto nas mesmas passadas do mestre. É isso que ele está querendo dizer aqui também. A fórmula mágica ou o instrumento de magia que o velho dá ao herói para levar na sua jornada são um presente que não aparece somente nos contos de fada. Trata-se de algo que o ser humano recebe inesperadamente. Por exemplo, pode ser uma melodia, uma imagem ou uma frase, uma pedra, uma pena ou simplesmente uma palavra, uma sílaba, um símbolo. Pode ser um valor. Pode ser, por exemplo, a disciplina. Talvez esse tenha sido um dos valores que o Daniel San aprendeu com o Sr. Miyagi. Pode ser um dos valores que, por exemplo, o Doutor Estranho aprendeu com a sua mestra, com a sua xamã. A gente poderia falar aqui de uma centena de outros aprendizados aqui. A própria Morgana aprendeu com a sua mestra, né? A gente vai ver na fábula da história do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, ou o mago Merlin, que ensinou exatamente para o Arthur. A gente vai ver em tantos filmes, em tantas representações, em tantas histórias, a gente vai ver exatamente essa representação do que se aprende nesse caminho do mestrado. E ele avança aqui com uma figura que eu acho primorosa e nós ainda inclusive vamos estudar aqui, né, no canal, que é a figura do Hermes Trimegisto. E aqui ele traz exatamente essa representação, né? A gente conhece os ensinamentos do Hermes no livro Caibalho, com as 7 leis herméticas, e há uma profunda relação, né, das 7 leis com o tarô. A gente fica aí para um outro estudo, num outro momento. Mas ele vai dizer aqui nesse personagem, né, que a força, né, e é exatamente o que o Hermes nos traz, a força está no nosso interior. Nós recebemos orientações que não pode ser somente orientações daquilo que nós esperamos, mas são orientações necessárias para a nossa evolução. E para isso, nós precisamos desapegar do materialismo. Na página 104, ele comenta que o inconsciente possui uma força mágica que pode nos ajudar, de fato, por situações muito difíceis. Isso ele vai até traçar lá na frente, ele vai falar um pouco sobre essa questão da mente inconsciente e da mente semiconsciente e da parte supraconsciente. A gente poderia falar aqui que há várias teorias, né? Inconsciente, subconsciente e supraconsciente. A gente vai ver aí várias e várias teorias. Até numa outra parte mais à frente ele vai falar sobre isso. Então ele comenta nesse sentido que a primeira parte é a parte inconsciente, que corresponde a 95% do nosso cérebro.
é uma parte inocente, mas é uma parte que acolhe tudo, sem juízo de valor. Então, se você ouvir a sua vida inteira que você é uma pessoa ruim, que você é uma pessoa que não presta, que a sua mente inconsciente vai registrar. Uma segunda parte, que é a mente semiconsciente, que é uma mente de ruptura. Eu estou dizendo isso com base no livro, que o livro está dizendo para nós. Essa mente de ruptura é uma mente que, de uma certa forma, até faz uma seleção, mas ela também não tem muitos critérios nesse sentido. A nossa mente maior nesse sentido é a mente da supraconsciência, que ele fala que é onde acontece o verdadeiro despertar. É a mente desperta, ou a nossa mente mais racional. O que ele está querendo dizer? Por isso que tem se falado tanto das crenças limitantes, ou seja, nós precisamos, de uma certa maneira, desenvolver um critério de compreensão se aquela crença que nós temos, ela é favorável ou não para nós, na nossa trajetória, porque muitas vezes ela não é. Muitas vezes ela nos impede de encontrar o amor ideal, de ter um bom desempenho na nossa carreira, de ter dinheiro, de fazer sucesso, de ter boa saúde. E há necessidade de fazer uma investigação profunda da nossa mente inconsciente. E para isso, muitas vezes, nós precisamos olhar para dentro. Por isso que é tão importante o processo de autoconhecimento. Ele vai dizer que a magia traz do inconsciente esses elementos. A magia não é um elemento que está presente de uma certa forma aí, né? Ou seja, ele está falando da magia dessa mudança, essa força mágica que está dentro de nós, ela é algo que nós precisamos acessar no nosso inconsciente. Na página 105 ele vai dizer assim, mas não é claro, né? Que não é uma frase, uma imagem, uma própria pedra que contém a força mágica, assim como tampouco um amuleto preparado ou um talismã comprado. Trata-se da magia que o inconsciente empresta a esses objetos, ou seja, se eu acreditar que existe uma força neste elemento, nessa carta, assim ele terá força, né? Quanto mais falarmos sobre isso, e, por orgulho ou para mantermos um ar de mistério, dermos indicações aos outros ou contarmos sobre nossa fórmula mágica, ou quanto mais mais conscientemente analisarmos o fenômeno, tanto mais o levaremos da sua magia. A magia pode desaparecer, inclusive. Por isso, o herói deve guardar a fórmula mágica em seu íntimo, como um tesouro. E nesse sentido, nós precisamos também nos preservar. Há coisas sobre nós que nós não precisamos compartilhar com as pessoas. Há coisas sobre nós que nós somente confidenciamos para o nosso eu superior, que nós só conversamos com Deus, nós só conversamos com a nossa essência divina. Há coisas que só cabem realmente a nós. E nós não precisamos compartilhar. Esses nossos segredos, esses mistérios, cabem somente a nós. E ele vai dizer que esse arquétipo do velho sábio se tornou uma das figuras mais famosas. E aí ele vai falar de Hermes Trismegisto, que depois vai se tornar a figura de Tote, o deus da sabedoria na cultura egípcia, o próprio Moisés, que eu disse, o mago Merlin, Odin, tantos outros personagens da história que nos mostram como é possível chegar lá e alcançar. O representante histórico do velho sábio é Tales de Mileto, um filósofo que viveu no século VI a.C. e que os gregos também o chamavam de primeiro dos 7 sábios do velho mundo. Dele provém 2 respostas que são típicas para o eremita. E aqui eu gostaria de convidar você a compartilhar comigo essa resposta, colocando aqui nos comentários do nosso texto. Quais são essas 2 perguntas mais importantes? A pergunta primeira é: qual é a coisa mais difícil de todas? Segundo Tales de Mileto, a resposta é conhecer a si mesmo.
E a segunda pergunta é: o que é a coisa mais fácil na vida? E ele respondeu: dar bons conselhos aos outros. É tão interessante a gente ver isso, como as pessoas são prontas para dar conselhos quando nem mesmo elas sabem quem elas são. É impossível e muito pouco provável você ver um psicólogo, por exemplo, trabalhar com alguém sem antes se trabalhar. É um requisito básico dentro da psicologia. Mas a gente vê muitos terapeutas posando de psicólogos, mas não sabem verdadeiramente o seu real valor. E aí ele diz exatamente isso, né? O quanto nós precisamos nos conhecer. E ele encerra o capítulo. A subida de Moisés no Monte Sinai foi quando aconteceu a entrega, né, dos mandamentos divinos. E é exatamente esse o momento que essa carta do tarô representa para nós. A próxima carta, a Roda da Fortuna, é essa entrega daquilo que o nosso herói vai fazer, mas ele precisa estar preparado para isso. Então, eu sempre falo para as pessoas, o diploma da faculdade, ele não chega no primeiro dia da escola. A gente precisa cursar todas as disciplinas, a gente precisa assistir às aulas, a gente precisa estar lá todos os dias. A disciplina, a foco, a conduta, a lapidar-se, a fazer provas. O diploma só vem no final. Por que você quer receber o diploma logo no começo? Por que você quer fazer uma prática, como por exemplo o Ho'oponopono, uma vez só e acha que vai resolver todos os problemas? Não é assim. O eremita é um momento de recolhimento, de introversão, de seriedade, de concentração naquilo que você tem que fazer. E foi por isso que eu resolvi fazer este encontro aqui com o livro em mãos, para que a gente possa trazer essa reflexão e também um convite para você seguir com os estudos dos arcanos. O próximo, a Roda da Fortuna, vai trazer para a gente novas revelações. Eu espero você. Aproveita aí para você curtir, compartilhar, inclusive com outras pessoas que você conhece, que gostam do tarô e querem conhecer um pouco mais também sobre si. Gratidão a todos vocês. Um beijo grande e até o próximo estudo. Tchau!